aqui mais uma vez para falar de um outro assunto bem complicado aí e bem comum, principalmente nas artes marciais, que infelizmente, né, a gente encontra muito, que seria a perda de peso exagerada. Tudo bem, acontece, né? Agora, além disso, que já é um agravante, a gente pode conversar depois, tem o saco plástico. Todo mundo já viu, né? Saco plástico, casaco. Então, eu vejo muitos atletas treinando com saco plástico constantemente, colocando o saco plástico, roupa térmica, né, por debaixo do kimono, constantemente. O que isso acontece? Qual é a função, né, do saco plástico que os atletas usam, que os lutadores usam? Ele tem a função de desidratar, não é perder gordura, pelo amor de Deus, não pense nisso. Não é perder gordura. O cara com saco plástico, o cara de casaco, não vai perder gordura. E infelizmente, eu vejo professores colocando atletas para baixar de peso no dia a dia, que querem saúde, que estão treinando só por saúde, para baixar de peso com casaco e com saco plástico. É doideira, você vai levar o seu aluno a uma lesão, ou você vai levar o seu aluno a um limite, né, muito sensível, da onde ele pode se lesionar grave, né? E eu estou falando de lesão musculatura em si, não, estou falando de lesão da parte fisiológica, da parte interna, ou de um órgão, né, comprometimento sério de um órgão, ou do sistema nervoso central. Cuidado com isso. O que acontece com o saco plástico? Ele não deixa o teu corpo secar. Então, no momento que o nosso corpo seca, né, isso ativa algumas estruturas que dão ao nosso corpo a capacidade de equilibrar a temperatura. Enquanto a gente está suando, nosso corpo vai tentar produzir mais suor, né, para tentar equilibrar a temperatura, que é um processo é um mecanismo de homeostase, né, de voltar à condição, ou equilibrar a condição natural do organismo. E quando você está com saco plástico, isso não acontece, porque o teu corpo não consegue secar. O saco plástico não deixa. Então a temperatura vai aumentando, você coloca as suas células para trabalharem numa temperatura muito alta. O risco de lesão é muito alto. Então o que acontece? Uma vez ou outra que os atletas fazem, aí estou falando atletas de alto rendimento. Lembrando que o alto rendimento a nível atletas que competem a nível de mundial, Olimpíada, é uma coisa à parte, não é o nosso dia a dia, não é a questão saudável da modalidade. Então, no alto rendimento, os atletas usam 1 dia ou 2 dias antes da luta para desidratar. Ele não quer perder gordura, ele quer desidratar. O que acontece? Vai perder muito líquido, vai abaixar o peso porque está perdendo líquido, né? Muitos atletas já estão no limite de gordura deles, já estão com percentual muito baixo, não tem mais o que fazer com a alimentação em cima da hora, pela programação que ele fez, tá? Ele não tinha mais o que fazer, então ele coloca o saco plástico, a roupa térmica para desidratar, e desidratando ele consegue bater o peso, que perde líquido. Só que esse líquido que ele está perdendo, tá? Ele vai recuperar assim que ele beber água, assim que ele beber o isotônico, assim que ele se alimentar, esse líquido vai ser recuperado. Então, às vezes, o cara faz isso no dia a dia, o professor inconsequentemente, pela ignorância desse conhecimento, faz isso na aula. Aí o aluno chega na aula dele, na aula do dia a dia, a aula visando a parte saudável, né, da vida do aluno, do atleta. Ele coloca o aluno com saco plástico, com casaco, o aluno desidrata, pesa lá, a aluna dele, né, pesou 70 quilos. Aí ele coloca lá e faz um treino puxadão, faz um treino que realmente vai elevar muito a temperatura do corpo. E para essa pessoa que está com casaco ou com saco plástico, vai aumentar mais ainda. Então ela vai desidratar bem. Às vezes o aluno perde 3, 4 quilos de líquido. Aí no final do treino ele pesa o aluno de novo. Aí a aluna no caso está com 70 quilos, pesa 66, né? Aí perdi 4 quilos. Não perdeu 4 quilos de gordura, perdeu 4 quilos de líquido. Quando beber água, quando for se alimentar, vai recuperar tudo isso. Então, cuidado. Você levou o seu organismo
num extremo, tá? Com risco alto de lesão, dependendo da patologia que o aluno tiver, ele não pode fazer isso, para perder líquido e vai recuperar logo em seguida. Quando o atleta faz isso para bater o peso, ele quer bater o peso e em seguida ele quer recuperar. Por isso que ele faz isso. Ele quer perder o peso e em seguida quer recuperar para lutar mais pesado. Não é saudável, tá? O que acontece? Quando eu perco muito líquido, eu perco líquido de tudo que eu tenho no organismo, que tenha líquido. Os órgãos ficam ressecados, né? Alguns órgãos que dependeriam de ter mais líquido, né? De estar funcionando bem, vão estar desidratados. O sangue fica mais grosso, fica mais espesso. E esse sangue, o sangue ele tem que estar líquido, ele tem que estar numa textura ideal para poder passar bem pelos vasos sanguíneos, pelas artérias, né? Pelas veias, até aí tranquilo. Mas e quando vai lá nos vasos sanguíneos, que são micros, e esse sangue passa grosso, ele pode estourar um vaso sanguíneo. Agora imagine esse sangue estourando um vaso sanguíneo em tecidos que não podem, como um cérebro, por exemplo, que se estourar um vaso sanguíneo pode dar aí um derrame, dar alguma sequela grave no seu aluno. Então cuidado com isso, pense bem no que está fazendo, tá? Além disso, a alta temperatura, como ela tem risco de lesão, ela faz o seu organismo se comportar de um jeito que vai liberar muitas toxinas para o teu organismo, isso é ruim. Além disso, né, a alta temperatura não permite que a gente faça as reações bioquímicas, né, do organismo para que as coisas funcionem da forma que deveriam funcionar. Então vai funcionar tudo de forma inadequada. Isso pode trazer sérias consequências para a saúde do seu aluno. Cuidado com isso. Saco plástico não é saúde, não deve ser feito na aula. Quando a gente fala de atleta de alto rendimento, aí são outras coisas e ele vai fazer perto da competição, visando perder apenas líquido, ok? Então, se você gostou do vídeo, compartilha, curte. Se você tem um amigo que faz isso consecutivamente, ou se você tem um professor que tem feito isso, compartilhe o vídeo, marca aí os seus amigos. Conhecimento tem que ser multiplicado. Curte, compartilha, se inscreve no canal.